Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Evangelizar. Você já sabe, este é o programa Rema, palavra que significa um caminho, uma estrada, uma dica, uma promessa de Deus, uma direção. E você quer saber a direção? Sempre tem uma palavra que alguém traz aqui. Hoje não uma, mas duas pessoas. Irmã Eliane, que já esteve aqui falando sobre, inclusive sobre o seu livro, né? Exatamente. Meu Coração a Teus Pés. Quem não acompanhou, depois a gente dá um resumão desse livro que a irmã Eliane lançou recentemente pela editora Paulinas. E a irmã Verônica Firmino, também da mesma congregação, as duas Paulinas. Boa noite, irmã Verônica. Boa noite, Padre Joãozinho. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria poder participar aqui com o senhor desse programa. E irmã Eliane, na última vez que estivemos juntos, aqui pela TV Evangelizar, no finalzinho do programa eu lembrei, mas espera aí, a irmã Eliane, ela é a diretora das Paulinas Comep, né? Aí eu falei, mas não dá mais tempo, vamos conversar. Aí ela disse, eu vou trazer a produtora master lá das Paulinas, que é a irmã Verônica. Isso aí. E estamos aqui hoje. O que é a Paulinas Comep? Então, para quem não sabe do que se trata, vai abrir um mar à sua frente. Parece estranho, mas é muito conhecido de todos. É que às vezes a gente não lê no disco, hoje em dia não tem mais CD, né? Exato, físico, mas quando a gente ouve uma canção, gravado por Paulinas Comep. Conta para nós. Isso. Então, primeiro, boa noite, Padre Joãozinho, e obrigada pelo convite de novamente estar aqui. Então, a Paulinas Comep, ela é editora musical e gravadora, né? E nós já temos uma história de 64 anos, né? Então, na verdade, a primeira gravadora católica no Brasil, né? Foi inspirada, na verdade, da nossa cofundadora, a irmã Tecla Merlo. Foi muito interessante a história, porque ela estava em visita aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Curitiba, visitando a nossa comunidade. E quando já estava indo para o aeroporto, as irmãs falaram da dificuldade de enviar programas de rádio que já eram produzidos na época, na Rádio Cambiju, no Paraná. E diziam que as fitas, na verdade, de rolo, chegavam estragadas, danificadas. E aí ela, muito espontaneamente, ela disse, mas por que vocês não fazem discos? E aquilo, então, ficou, na verdade, como um apelo, como um compromisso para as irmãs. Que ano, mais ou menos, isso, irmã Eliane? 1960. 1960. E 60. E foi nem você nem eu havíamos nascido ainda. Nem vamos falar. Ia levar muito tempo para a gente nascer ainda. No sonho de Deus. Mas o Papa João XXIII já era Papa, já tinha convocado o concílio em 1959. Exatamente. 1962 aconteceu o concílio, né? Foi convocado em 59. Isso, Aí o que aconteceu? A irmã Tecla, quando ela chegou na Itália, ela levou consigo esse sonho, né? Esse compromisso, e ela cobrou das irmãs. Como é que é? Vocês já iniciaram o apostolado do disco? Então, mas já tinha lá na Itália? Eles já faziam um disco lá na Itália? Eu acredito que sim, porque tinha, né? ela trouxe esse conhecimento e pediu para as irmãs, né? Então, acredito que sim. Porque Alberione, visionário, né? Inclusive já fazia cinema, produção de cinema. Deixa eu entender aqui, para quem está nos acompanhando, já está começando a falar de Tecla Merlo, Tiago Alberione, né? Então, nós temos uma pessoa que chama Tiago Alberione. Isso. Ele era um padre italiano. Italiano, que é o fundador. Por isso que é Instituto Alberione. Isso, Paulinas Comep, a gente lê lá no disco Instituto Alberione. O Instituto Alberione, na verdade, é a razão social, né? E Paulinas Comep é o nome fantasia, né? Que a gente Irmãs fala. Paulinas, né? Isso. E Comep o que significa? Comunicação, música, editora musical, editora Paulinas. Sabe que eu não sabia? Até eu estou atrapalhada aqui. Como a gente fala tanto, Comep. Exatamente.
que ela é editora, aquilo que eu falava inicialmente, ela é editora e gravadora musical. Uma época tinha lá Panorâmico no lugar de Comep. Na verdade, era um selo, mas não tinha nada a ver com um selo particular nosso de Paulinas. Uma outra forma de se apresentar, como se fosse uma outra, um outro, aqui está Paulinas, né? Um outro logo, né? Outro logotipo, uma outra linha. Mas aí, o Tiago Alberione é o fundador de Paulinos e Paulinas. Isso. Ou ela é das Paulinas e ele é dos Paulinos? Como que é isso? Não. Padre Alberione, ele é fundador da família Paulina. A família Paulina é constituída de 5 congregações. 5? Uma masculina, que é Paulinos, mais... Que tenha Paulos no Brasil. Isso, que é a mesma, isso que é a editora Paulos. Nós temos mais 4 congregações femininas, os cooperadores paulinos e... Que seriam leigos? Isso, leigos. E mais 4 institutos. Sim, os cooperadores já foram fundados pelo Tiago Alberione? Já com o Padre Alberione. Então, tem ele que... já no início ele já falava, né, Irmã Verônica? Sim, Ele já que eu comentava. tiro assim, tem os paulinos, as paulinas, apostolado litúrgico também, chama apostolinas? Não, apostolinas cuidam da vocação, com o trabalho com os jovens. É vocacional. O apostolado litúrgico são as irmãs Pias, discípulos do Divino Mestre. Não são paulinas? Não, o nome não. é Pias, discípulos do Divino Mestre, mas o mesmo fundador, que é Alberione, né? Elas também. Então é também uma do ramo paulino. Sim, a Sim, família a família paulina. constitui a família Paulina. Então são paulinos, paulinas, apostolinas, Isso. Pias, discípulas, do Divino seria Mestre, aquelas do apostolado litúrgico. Pastorinhas. Irmãs pastorinhas ou Congregação de Jesus Bom Pastor. Isso. Que são as que trabalham mais diretamente na pastoral. Essas seriam as com 5. os padres. 5. E os cooperadores aí seria outro com os leigos. E os leigos. Quantas famílias, hein? Depois do São Instituto franciscanos. Jesus, depois do Instituto Jesus Sacerdotes, que são para os padres que gostam, que querem seguir a espiritualidade paulina. Então, eles são padres, às vezes, com certeza diocesanos, Esse mas que tem querem. lá em Barretos? Não É o Instituto Jesus Sacerdote? Não, assim, o Instituto Jesus Sacerdote não tem um local específico. São padres que participam, comungam da espiritualidade. Não é uma congregação. Não é uma congregação. Um instituto, uma espiritualidade, então. Uma espiritualidade seria um instituto, né? Mas não tem grupos. Um diocesano pode ser do instituto? Exatamente. Pode. Normalmente os diocesanos que querem se quiser, eu aprofundar. posso ser, mesmo sendo deoniano, eu posso ser, Você já não. é quase meio paulino, então. Mas eu não posso O ser senhor do Padre Instituto Zezinho Jesus são paulinos. Sacerdote. Bom, eu não sabia disso. Olha a minha ignorância, hein? Depois Com tem o essas Instituto paulinas, também da Sagrada Família, que são para os casais que querem aprofundar essa espiritualidade também e se juntam a toda essa família, né? Uhum. E aí vocês levam no peito essa cruz, que é uma Bíblia. Isso. Ela tem um formato de uma cruz, que é a Bíblia, e uma antena de televisão. Então tem a ver com meios de comunicação, Com certeza. mas o principal meio de comunicação é a palavra de Deus, não é? Vocês lançaram recentemente a Bíblia. Já teve aqui o Matias. O Matias, um biblista É, que trabalha apaixonado por essa obra magna, né? Isso. Eu não sei se em outro lugar do mundo tem uma tradução própria das Paulinas. Olha, como Paulinas, eu acho que esse foi o primeiro país que fizemos a tradução. Não sei se na África Acho que na tivemos África uma é uma tradução tradução. na África, né? Na verdade, Padre Joãozinho, foi um trabalho de 15 anos. 15 anos para traduzir. 15 anos para traduzir. Mais, não sei certinho, mas mais de 20 biblistas envolvidos. Né? Acho que o Matias falou isso. Se você entrar aí no YouTube, tanto do Padre Joãozinho quanto da TV Evangelizar, andando um pouquinho para trás, você vai encontrar uma entrevista aqui do Rema com um dos biblistas, né, especialista em Bíblia, que é o Matias, da PUC de São Paulo, que trabalhou intensamente aqui, ele falou até a área que ele trabalhou. Ele fez a tradução dos Salmos e né? também
Agora eu esqueci o outro livro, mas também, principalmente dos Salmos. Né? E é recente, né? 2023, ano Sim. passado. Foi Ela está... no mês de setembro, no mês da Bíblia, Mês da que foi Bíblia. feito o lançamento. Então, a Bíblia está intimamente ligada ao carisma de vocês. Ao carisma. Quando nós falamos da missão da família Paulina, embora são ramos distintos, né? Por exemplo, nós, paulinas e paulinos, trabalhamos especificamente com os meios de comunicação, as irmãs discípulas com a liturgia, mas todos com o mesmo objetivo, a mesma meta, o mesmo carisma. Anunciar Jesus Mestre, caminho, verdade e vida Jesus ao mundo. Mestre, parece que é muito forte essa figura do Jesus Mestre. Porque é o profeta, o da palavra. É o nosso o ponto central, né, da Da nossa espiritualidade. espiritualidade, do nosso carisma. Quando uma jovem, vou falar de uma jovem porque estou aqui diante de duas paulinas, mas pode ser também um jovem que queira ser paulino, né? Que tem um amor enorme à palavra de Deus, à Sagrada Escritura, ao Cristo Mestre, aquele que ensina, que fala parábolas, que prega, que leva... É o verbo que se fez carne. Uma dessas garotas está nos ouvindo agora e diz assim, eu quero ser paulina. Como é que ela faz? Então, nós temos, e inclusive há pouco tempo foi lançado o nosso site Universo Paulinas. Universo Paulinas. Isso. Lá, toda jovem que se interessa em nos conhecer, tanto na nossa dimensão como missão, né, como Já vou acessar aqui. carisma, a nossa espiritualidade, e inclusive contatos, né, irmã Verônica? Contatos, sim. Da Pastoral Vocacional, pode acessar no Universo Paulinas. Ah, eu estou vendo aqui que vocês Isso. até mudaram o logo, né, recentemente. Isso. Estamos com um novo logo, continua com o P da palavra de Paulinas. Tem né? esse P, Esse P, né? Que é o P da palavra, você falando da Bíblia, na palavra. E Paulinas, e né? tem um risco, assim, que significa, o mundo, o que é? O mundo O mundo ainda inacabado. Inacabado. Ah, inacabado. Que somos enviadas em missão a este mundo, Sabe né? que um dos momentos, algumas coisas são inesquecíveis na vida da gente, né? Eu estive na Livraria das Paulinas, eu não vou lembrar que ano que foi isso, ali da Vila Mariana, ali assim, né? Da Domingo de Moraes, em São Paulo, no dia em que estava lançando a versão anterior a esse, que tinha outros sim. elementos. 30 anos E quem estava lá era Dom Luciano. Nossa, então você E ele fez uma fala de ao menos uns 10 minutos, mais ou menos, só falando tudo em P. Né? Não sei se alguém gravou, se não gravou, né? Mas todas as palavras começavam com P e no final ele falou Paulo, né? A prece, o profeta, a palavra, Paulinas. Aí ele terminou com Paulinas. Foi muito bonito, foi inesquecível aquilo lá. Eu nunca não conhecia ele pessoalmente. A Paulinas, né, que é esse P aí da palavra, de Paulo, né? Essa jovem que você falou, jovem, pode entrar em contato conosco Então, quer dizer, no site. Eu entrei aqui, então tem Paulinas. Então, aqui não tem esse Universo Paulinas, não tem a ver diretamente com a editora ou com a gravadora, mas com a congregação. Seria isso ou o que é? Com Também. o todo, também com a congregação. Ah, então é um tipo de um hub, tudo vem para esse Exatamente. daqui. Por isso que eu disse, tem a ver com a nossa missão, a nossa espiritualidade, o nosso carisma. Por isso que com facilidade a pessoa pode encontrar aí os contatos. Os contatos também, fale conosco. Olha que interessante. É, Universo Paulina, justamente, animação exatamente, vocacional, animação editora, vocacional, música, ação aí, social, exato. livrarias, cursos, contatos. Animação vocacional. Então, entrou no site Universo Paulinas, né, universopaulinas.com.br, você vai lá. Avante, Filhas de São Paulo. Avante. Animação vocacional. Filhas de São Paulo. Aqui está a Tecla Merlo, né? Que é a cofundadora. A gente esqueceu de falar que ano que ele viveu mais ou menos, assim, o Tiago Alberione, na Itália, né? Na Itália. Ele faleceu em 1971. Ué, recente. Aos 87 anos, o Padre Alberione. Mas então a congregação de vocês
Não é assim, centenária, bicentenária. Faremos 109 anos. Já somos centenários, mas não... Somos centenários, Cent- mas jovem ainda, né? Mas ele nasceu 1884. 1884. A inspiração da congregação, ou das congregações, desse mundo paulino, se deu na passagem do século, né? Século XIX para o século XX. Isso aqui dá pano para manga. Nós vamos fazer assim um brevíssimo intervalo. Pode ir lá no YouTube Padre Joãozinho, que lá você encontra todos esses conteúdos sempre. E a gente volta num minuto para falar sobre essa inspiração da fundação desta obra tão bonita do Universo Paulinas. Uma fundação de Tiago Alberione com Tecla Merlo. Estamos de volta com o programa Rema, hoje riquíssimo, abrindo-se um universo à nossa frente, o Universo Paulinas. Eu estou aqui com o site aberto, entrevistando a irmã Verônica Firmino e a irmã Eliane Deprá, junto, né? Deprá. É bem diferente. E falávamos no bloco anterior que em 1884, na Itália, nasce Tiago Alberione, que vem a falecer em 1971, já estávamos com Paulo VI. Eu não sei, acho que não tínhamos ainda Evangelho Nunciandi, né? Acho que ele não chegou a conhecer a Evangelho Nunciandi, que seria tudo o que ele pensou, né? Anunciar o Evangelho de Paulo VI. E a Tecla Merlo, ela é de quando? A Tecla Merlo, a Tecla faleceu em 1964. Antes dele? Antes dele, isso. E é também italiana? Italiana. Também deve ter nascido no século XIX, Sim. então. Não é? E a irmã Verônica estava falando, antes de nós irmos para o intervalo, que a fundação aconteceu na virada do século XIX para o século XX. Diríamos a inspiração da fundação, né? Porque o Alberione era um jovem de 16 anos, seminarista, e que trazia no seu coração toda a inquietação do mundo que ele vivia. Imagina a passagem do século, toda aquela euforia, tantas filosofias, como ele dizia, tantas informações. Leão XIII, né? renovação social, XIII, como é que é? Social, tanta coisa. Renovaram. Eram muitas coisas para esse jovem, né? E diante da Eucaristia, momento depois de 4 horas de adoração, durante 4 horas de adoração, porque durante esse período os seminaristas foram convidados a permanecer em oração pelo novo século, pelas pessoas com as quais eles conviveriam, né, ali no novo século. E Alberione foi um desses jovens que permaneceu diante do Santíssimo. E ali ele teve essa experiência profunda como com adolescente. Jesus Mestre, como adolescente, aos 16 anos, por isso jovem, né? Seminarista diocesano. E ele teve essa experiência que ele precisava se preparar para fazer alguma coisa para as pessoas desse novo século que nasceria. Então, ali diante de Jesus eucarístico, ele sentiu esse chamado, né? Vinde a mim todos. E ele foi alimentando isso no coração, esse chamado, esse pedido de Jesus, de também levar Jesus Mestre a todas as pessoas. E levar Jesus Mestre a todas as pessoas. Então, Entendi. Por isso que Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, é o Cristo total, para todas as pessoas. Então, ali nasceu a inspiração dessa grande família. Mas e a Tecla? A Tecla vem depois, porque isso aí estamos na passagem do século. Eles não se conheciam? Ainda não. conheciam. Ele é um seminarista. Ele tem uma experiência pessoal, mística. Experiência pessoal, exatamente. Eucarística. Que ele precisava se preparar, porque ele era um adolescente de 16 anos. E guardou aquilo para ele, certamente falou com o diretor espiritual. Exatamente, procurou o diretor espiritual. Ele foi alimentando isso na oração, aprofundando. Continuou no seminário, depois fez outra experiência em outro seminário. Não deve ter falado para o reitor, senão o reitor mandava ele embora. Se tornou ele foi expulso, mas ele foi do seminário. Foi expulso. Ele era assim, fascinado pela história, por leituras. Então ele começou também a ir muito mal nos estudos.
embora ele se dedicava muito. Então, ele teve que voltar para a casa dos pais e depois ele foi, então, orientado e entrou num outro seminário. Mas eu estou vendo aqui que nessa virada do milênio é um tempo meio conflituoso, porque logo viria a Primeira Guerra Mundial, né? Então, é interessante isso que a irmã Verônica 1918, 1914. 14. O padre Alberione, ele se mostrava tremendamente angustiado pelos problemas sociais, políticos e econômicos que estava vivendo. E vê aí nessa questão da intuição, ele pensava, a imprensa, vamos dizer, era o canal de comunicação da época, né? E ele dizia, temos que fazer a imprensa boa se pôr, né? Fazer frente a essa imprensa que propaga, que divulga o mal. Então, e ele toda essa realidade é que movia o coração dele. Que atual, não? Não, olha, quando ele fala, Padre Alberione, eu acho fascinante isso, quando ele diz, é necessário criar uma nova mentalidade na sociedade. Gente, ele falava isso lá no início do século XX. Ele já previa, né, que a sociedade ia de mal a pior, precisava fazer alguma coisa. Era necessário cristianizar essa sociedade. E também os meios de comunicação, porque é uma faca que pode servir para se alimentar e pode servir para matar. Com certeza. Né? A comunicação é a espada, né? Uma espada de Paulo. Por isso que a irmã Eliane falou que ele pensou o que fazer, né? Então, ele pensou em pessoas que poderiam se utilizar de todos os meios de comunicação da época para fazer o bem, para evangelizar. Assim como a imprensa, o jornal, produziam filosofias ou outras ideias, então ele falou, não, vamos produzir o bem. E ele fez alguma coisa? Ele trabalhou com... Sim, ele já começou a trabalhar no Jornal da Diocese, ainda quando seminarista, depois que voltou ao seminário, era responsável pelas publicações, e ele falou, não, vamos juntar pessoas para fazer isso daí. Então nasceu mesmo de um amor, né? Claro, teve aquela inspiração original, mas ele dizia, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer pelos meios de comunicação. Por isso que está tão ligado ao carisma das Paulinas, atuar nos meios de comunicação. E daí, em 1914, você falava da Guerra 14, começou com os padres paulinos, e em 1915 as irmãs paulinas. Sim, mas ele funda durante a Primeira Guerra Mundial. Então vocês são filhas da guerra? Filhas da guerra. São guerreiras. Paulinas e durante guerreiras. a guerra, né, que durou vários anos... Até 1918. Foram diversas experiências de fé, com certeza, de perseverança, porque estávamos em meio à guerra. E os jovens que estavam ali, entrando nos seminários, nas casas religiosas, também passaram por essa experiência de guerra, né, seus familiares. Então, foram experiências fortíssimas, em que se rezava pelo fim da guerra e, ao mesmo tempo, se lutava para anunciar o evangelho a essas pessoas também que estavam ali, era o povo, né? E você me disse, mas me escapou, os paulinos vêm antes, 1914, e 1915, então é muito junto. É muito próximo. Porque ele dizia assim, que não... Ele pensava inicialmente em diversas pessoas, né, que fosse uma associação. Leigos, né? Ele imaginava leigos no início, homens e mulheres, que servissem a isso. Só que as constituições da própria igreja pediram que ele não definisse se era uma instituição religiosa, então ele disse, não, vamos precisar, de fato, de fazer essas instituições. Então, os padres paulinos, irmãos e padres, e logo em seguida que ele encontra a irmã Tecla Merlo, indicada também por um paulino, que conhecia essa jovem. Então ele funda, deixa eu ver se eu entendi, ele funda o ramo masculino, aí ele pensa, não, mas tem que ter também o ramo feminino. E aí ele vai atrás, ele não é que ele funda diretamente, mas ele procura uma cofundadora. Uma jovem para que pudesse ajudá-lo nessa missão. E aí encontra a irmã Tecla Merlo. E sabe, Padre Joãozinho, o que é que a irmã Tecla, com mais algumas jovens, faziam inicialmente? Elas costuravam a roupa para os soldados. Porque era guerra, né? Era guerra. E antes, né, de pensar na tipografia, da impressão dos primeiros folhetos, elas
vê que interessante o sentido que o padre Alberione conseguiu imprimir naquelas primeiras jovens. Interessante, né? Porque muitas pessoas dizem assim, vamos esperar dias melhores. Dias melhores virão. Tem até um documento dessa época que tem esse título. Dias melhores virão. É a guerra e não sei o quê. Depois tem a Terceira República Francesa e outras coisas que não vem ao caso falar aqui, mas sempre anticlericais. E ele não esperou dias melhores. Não. Ele não esperou. Ele fez durante o dilúvio, na hora da chuva. Debaixo das bombas, né? Exatamente. Vocês foram fundadas debaixo das bombas. Debaixo das bombas, com bombas caindo, praticamente literalmente né? Caindo aos pés ali, e pela confiança e promessas, nenhum membro das instituições se feriram, e ele fez essa promessa mesmo, para que se protegessem, né? Tem até uma promessa, tem uma promessa dele construir um templo. Mas 1914, então esse ano está completando 110 anos? 110 anos. 110 anos do ramo masculino. E 111. 109. 109 não. Então, no ano que vem, vocês vão completar 110 anos de fundação da congregação, da Itália. Vocês consideram a Tecla cofundadora ou fundadora? Cofundadora. Para nós é bastante claro. Ele é o fundador. Ele é o fundador. Ele que recebeu a inspiração, né, do carisma. Ela é cofundadora. Ela é cofundadora. Procurou ela para que ajudasse nessa execução, já que era o ramo feminino, né? Isso. E para o Brasil, vieram em que ano? 1931. Ele gostava de guerra, né? Gostava de guerra, porque... Uma jovem de apenas 21 anos, irmã Dolores Baldi, que nós tivemos a graça de conhecê-la. Chegou no Brasil. É muito interessante a história da irmã. Hoje, né, a gente nem consegue imaginar quando se prepara para uma viagem. Nossa, com meses de antecedência, passaporte, né, tudo isso. Ela, de um dia para o outro, ela foi chamada, é o seguinte: você vai emitir os votos religiosos, mandou ela para uma cidade para providenciar documento, e amanhã você embarca para o Brasil. Sozinha? Sozinha. Quando ela conta a história, ela ficava pensando, quem irá comigo, né? Porque não é normal isso. Veio com ela, sim, uma irmã, mas não era paulina. Chegou aqui no Brasil, é interessante isso, chegou no Porto de Santos, eu não sei se eram 2 paulinos que vieram juntos no navio. E lá os padres estavam aguardando, só que o padre aqui não sabia que as irmãs vinham também. Conta a história. Porque não tinha tantos meios de comunicação. Mas o padre Alberione mandou. E conta a história, e a irmã Dolores contava isso, né, para nós, que quando chegou no porto, o padre colocou a mão na cabeça e disse: o que é isso? Eu falei para o padre Alberione que o arcebispo não quer as filhas aqui em São Paulo. Olha a recepção. As filhas de São Paulo não podiam vir para São Paulo. Isso é interessante, porque quando a irmã Dolores foi enviada, falou: você é filha de São Paulo, vai para a cidade de São Paulo, a primeira cidade fora da Itália. O primeiro foi país a primeira? foi o Brasil, foi a primeira. E a primeira cidade de São Paulo. Então, São Paulo vai à sua frente com a espada para a cidade que tem o nome dele. Então, tinha elas toda vieram essa empolgadas, mística. chegaram aqui uma ducha de água fria. Quer dizer, empolgadas, temerosas. Sem né? saber falar a língua. Exatamente, não conheciam a língua. Sem endereço, sem nenhum contato. Casa, não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Enfim, o padre não tinha outro jeito, né? Tem que levar essas irmãs para algum lugar. Então, ele providenciou, deve ter providenciado um carro, e a irmã Dolores conta que elas ficaram lá esperando. E o padre não voltava, ela já achava que tinha esquecido delas, né? Enfim, o padre voltou, o padre Paulino, colocou ela num carro
E elas vieram, sabe onde? Na Madre Cabrini, no Colégio Aqui. Madre Cabrini, aqui, Foi na na Vila Vila Mariana. Mariana. Nós somos muito gratas às irmãs da Madre Cabrini, porque foram elas que nos acolheram. E aí, então, a irmã Dolores permaneceu, né, alguns meses, e já procurando um local, né, uma casa. Isso em 1931. Em 1931. E aí, em seguida, aí já era no Natal, né? Porque foi em outubro, 21 de outubro, que ela chegou no Brasil. No Natal, então, veio a irmã Estefanina, que é a inspiradora, a fundadora da Comep. Sim. A irmã Estefanina. A irmã Estefanina. Estefanina. A gente não chamava de Stefanina? Estefanina. Stefanina. A irmã Estefanina veio, e então, pelo menos, elas se sentiam apoiadas, Aí veio... né? As duas. E foram as duas que começaram, então, a obra Em das São Irmãs Paulo. Paulinas no Brasil. Mas ali perto da Madre Cabrini, que é na Vila Mariana, não é? Isso. Tem agora a grande loja, né? Eu acho que é a maior loja das Paulinas no Brasil, não sei se tem em outro lugar uma Não, maior. Temos, como assim, Maior. vamos dizer, como tamanho físico, tem Tem outros lugares em maiores. outros lugares. Atravessou a rua do outro lado, tem um grande centro das Paulinas e desceu, tem na Botucatu a gravadora, que é a maior gravadora católica, talvez uma das maiores do mundo, né? Mas do Brasil com certeza. Com certeza, Né? sim. A maior gravadora católica do Brasil. Quer dizer, elas irradiaram mesmo tudo a partir desse. Agora dá para entender que caiu a pedra ali e Na começou. Vila Mariana. É. Vila Mariana, saber permanecemos que E irradiou era dali. tudo mato, né? É. Não tinha construções. Elas contavam que elas iam à missa na Igreja da Saúde, elas iam pelo caminho de chão, Aqui e- foi em 1935, esse lugar aqui. Aqui. É. E sabe a história, né? Que estão me dizendo já que é só um minuto, mas essa história, eu vou começar o bloco seguinte contando essa história, né? Porque tem a ver com a história das Paulinas, porque ali era a periferia de São Paulo, Sim. não era o centro, né? Madre Cabrini vinha para cá, a saúde, acabou São Paulo, né? Bom, gente, estamos entrevistando hoje duas mulheres da palavra, vocês veem que aqui a gente fala bastante, né? E a gente acabou não falando ainda de Paulinas Comep, né? Mas no último bloco nós vamos falar desta obra que tem a ver com livro, mas tem também a ver com música. E nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta num minuto. Voltamos com o programa Rema, aqui entrevistando a irmã Verônica, irmã Eliane Paulina, filhas de São Paulo, na fundação de Tiago Alberione. Já vimos toda a história no bloco anterior, com a sua cofundadora, a irmã Tecla Merlo, e vem para o Brasil em 1931 e acaba se instalando, eu vou usar uma palavra, se enraizando ali na Vila Mariana e dali para todo o Brasil e até, eu não sei se saiu daqui para outros países da América Latina ou vieram da Itália. Não, vieram da Itália. Veio uma outra irmã e aí, depois do Brasil, a Argentina. Argentina. Isso, foi o segundo país da América Latina. Hoje que teve a está em todos os fundação. países da América Latina? Eu acho que não em todos. Inclusive, nesses últimos tempos, teve um agrupamento, justamente por falta de irmãs, né, de vocações. Então, por exemplo, nós temos uma província do Peru, Bolívia, que se juntaram. Se juntaram, Né? Isso. mas estão nos Estados Unidos, Sim. Sim, nos Canadá. Estados Unidos, sim. Canadá, sim. na Itália toda, Itália. né, na Europa, Ásia. na Ásia também, na No África. sul, nos- A na África, diversos uma países da expansão, África. né, Na na África. África. Estamos nos 5 continentes. Né? Na China. A China. Ainda não? Nós tivemos a casa em Taiwan, né? Isso. Que é. Aham. Mas a China é um desafio. E Índia? Né? E também E Índia, muitas- estamos Índia na tem muita Índia. vocação, né? muitas Muito. vocações. Filipinas. Vietnã. Vietnã, nós tivemos uma casa, né? Sim. Sabe que lá em Taubaté nós chegou agora 2 vietnamitas, deunianos, para estudar teologia no Brasil. No Brasil, né? Muito interessante. Mas eu estava dizendo que aqui nós estamos fazendo esse programa
do Instituto Menino de São Judas Tadeu, nessa obra social, que fica logo atrás do Santuário São Judas Tadeu. E ele é parente aqui de vocês, ele nasce em 1935, por aí assim, e o arcebispo de então, de São Paulo, resolveu fazer 12 paróquias com o nome dos 12 apóstolos. Aí ele foi sorteando, né? E ninguém queria o São Judas, porque falavam que o nome é meio feio, né? São Judas, ia confundir com Judas Iscariotes, ninguém conhecia São Judas Tadeu. E aí o padre João Bischoff, na época, aceitou. Na Alemanha estava começando uma devoção a São Judas Tadeu, e ele colocou o sino numa árvore e celebrava a missa embaixo da árvore, né? E ele dizia, né, olha, o São Judas Tadeu, a história é meio... parece uma piada, mas é isso que ele fazia mesmo. São Judas Tadeu tem um nome que se confunde com o traidor. Por isso ninguém pede nada para ele. Vamos pedir para o São Judas Tadeu que ele está sem trabalho lá no céu. Ele vai atender aquele... Se você já pediu para todos e não conseguiu, vai, pede para o São Judas Tadeu. E hoje São Judas Tadeu, daquelas 12, é a maior que tem aqui em São Paulo, o maior santuário urbano do mundo, né? E veio a guerra, mas como vocês são filhas da guerra, se desenvolveram. E hoje, as duas grandes atividades das Paulinas seria editora de livros, periódico, tá, a imprensa escrita e a música, ou tem algum outro ramo? Isso. Nós temos também um centro bíblico, né? Claro que depois a publicação acaba na editora também, mas que é o SAB, né? Que fica em Belo Horizonte, e que atende toda essa parte de cursos bíblicos, de estudo bíblico, né? Mas, vamos dizer assim, os dois departamentos fortes, a editora e a música. E o mas CEPAC? O CEPAC, que é o Serviço de Formação para Pastoral da Comunicação, né? Então, temos diversos cursos também lá para os agentes de pastoral de comunicação nas comunidades, né? E diversos cursos também nessa linha de formação. E junto ao CEPAC, nós temos também outros cursos EAD, né, que é curso para catequistas, ou curso de formação, que é tão necessário e que a gente prima tanto por isso, porque é uma das também da missão da palavra, é a formação de catequistas. De lideranças, né? Que Alberione tanto insistia isso conosco, com as irmãs, que nós tínhamos que formar lideranças, pessoas preparadas para atuar na igreja, que colaborassem conosco, que nos ajudassem na missão. Então, tem os cursos de formação para catequistas, comunicação, cursos bíblicos. Então, entrando também no nosso portal aí, no Universo, isso que eu ia perguntar. Você vai encontrar quem está encantado lá em cursos. casa, dizendo assim, não, mas eu quero conhecer mais esse Universo Paulinas. Então, ó, aí no Universo, é o hub, né? universo.paulinas.com.br. Aí vai cyberteologia, saberes e letras. Paulinas cursos, você vai encontrar os diversos cursos. Tem tudo aqui. Até uma web rádio. Além desses cursos presenciais, curso EAD, também as irmãs assumem como pastoral. Nós vamos até as cidades, a sua paróquia, a sua comunidade, também com formação. Sim, muitos de nós... E quem quiser chamar para uma formação qualificada para catequistas, comunicação, etc. Para formação litúrgica também. Bíblia. Prestamos esse serviço, Bíblia. Aí a pessoa faz o quê? Ela entra por aqui ou é pelo Instagram, ou como que é? Olha, tem os contatos aí no Universo, também pode entrar no Paulinas Brasil, no Instagram Paulinas Brasil, ou no Facebook. Instagram, será que eu estou seguindo? Paulinas Brasil, ou aqui no Universo. Começa a seguir. Deixa eu ver aqui. Paulinas Brasil. O Universo lá no tudo site junto? vai ter tudo isso. Paulinas Brasil. Já está aqui a primeira. Mas tem Paulinas Brasil, Paulinas Comep, Paulinas Cursos, Paulinas Teresina, etc. Ficou na dúvida? Seguindo! Está seguindo. Ficou na dúvida, pode entrar lá no Universo, o contato que tiver. Eu quero um curso para a minha paróquia, para a nossa diocese, para o grupo de jovens, grupo de formação. A gente consegue conversar. Então, nós sabemos já que tem tudo isso. Vamos, como o nosso tempo é limitado, talvez seria interessante um dia trazer alguém
só da editora, né? Para falar desse universo de livros. Produção Eu editorial. estou lançando aqui pela editora SCJ, querida Igreja Católica, se eu não falo, meu povo lá também, né? Diz assim, você vai lá, fala das Paulinas e não fala da editora SCJ. Sabia que ela começou em 1936? Aqui. 1936, eu estou vendo aqui. Poxa, chegaram no Brasil e estão agora... a nossa morreu, agora está ressuscitando, enfim. Paulinas Comep. Falou-se aqui da irmã Stefanina. Porque teve aquela... Voltando para o início do nosso programa, aquela... Parece filme, né? Aquela provocação da Tecla Mello, que agora a gente já sabe quem é. Por que vocês não fazem disco? E daí? É tão simples fazer disco. Ela era a superiora da comunidade de Curitiba, a responsável. E também tem que falar da irmã Maria da Glória, que era uma das irmãs que estavam lá, que a gente fala que junto com a irmã Stefanina, ela que abraçou mesmo essa missão. E voltando a casa lá da história do aeroporto, né? Precisamos fazer alguma coisa. Então, a irmã Glória vai atrás, vamos estudar como é que faz os discos, né? Então, elas começaram a buscar informações de como transformar aquelas fitas de rolo, que elas faziam programas catequéticos, programas de formação teológica, catequética para o povo, pastoral, né? Como transformar isso em disco? Então, elas foram atrás. Daí nasceu a primeira coleção na Escola de Jesus, que eram essas formações. Acredita que eu conheci isso daí? Então, na Escola de Jesus. Uma coleção de era outro LPs, logo, né? ainda. Era EP, né? EPD, EP discos. Que tinha uma cruz, edições, né? Acho que a anterior ainda, ela é muito nova. Né? É uma outra ainda, anterior a essa daí do EP. Então, aí começaram a produzir esses primeiros LPs, que eram discos, falados, e logo em seguida, que daí depois, né, isso em 1960, começa a vir o Concílio Vaticano, começam as renovações, então começa a se produzir música. Mas também, isso em Curitiba? Não, aí em Curitiba já se produzia, além dos discos falados, começaram a se produzir pequenas catequeses, né, músicas catequéticas, músicas comemorativas, Dia das Mães, primeira Eucaristia, para 15 anos, ainda foi em Curitiba, começou ali. Interessante, então, pode-se dizer que a Comep, Paulinas Comep, tenha uma origem em Curitiba. Sim, nasceu em Curitiba. Na verdade, nasceu lá. E hoje não tem, mas não lembro de ter visto um estúdio das Paulinas em Curitiba. E era, assim, um pequeno estúdio, né? Só lembrando, né, a irmã Verônica lembrou a irmã Glória, e ela está viva. A irmã Maria da Glória. Nós temos a graça, né, de termos conosco a irmã Glória, né? Que eu conhecia. Assim, a fundadora, vamos dizer, a cofundadora ali com a irmã Stefanina. Mas depois, em seguida, de 1960, veio para São Paulo. 1960. Aí por 60 que começou. Ele começou lá. Isso. Em 63, 64 veio para São Paulo. Padre Zezinho surge em 66 aqui. 66. Ele chegou aqui. Isso. Aí eu acho que o primeiro disco vai ser 69. Exatamente. Né? E falado, depois a Canção da Amizade, mas antes disso já tinha discos cantados, né? Em 69. Padre Silvino. Tinha Padre Silvino, tinha corais, né? Porque começaram a produzir músicas litúrgicas, né? Como eu falei, que tinha corais que cantavam, e outras produções da linha litúrgica mais. Padre Silvino, o que era? Milani. O Padre Lara também. Padre Irala tinha. Padre Irala. Então, não sei se o Padre Ney Brasil também já estava, acho que depois, né? Hoje, como nosso tempo, vamos ter que fazer outro programa só sobre Paulinas Comep, mas foi bom, falamos muito do carisma, da origem, das raízes. Aí se tem folha, se tem ramo, se tem fruto. É interessante, padre, porque nós falamos da Vila Mariana de São Judas e as irmãs vieram encontrar o Padre Zezinho aqui, na igreja de São Judas. Né? É verdade. Um padrezinho novo, depois do Concílio Vaticano II. Chegando dos Estados Unidos, né? É uma história toda para contar. Chegando dos Estados Unidos, querendo uma outra linguagem. Exatamente. Né? E as irmãs buscando também outra linguagem. Outra linguagem, juntou a fome com a vontade de comer. Né? Mas, hoje, né? Além do Padre Zezinho, que dispensa qualquer comentário e qualquer apresentação,
que deve ter quantos discos pelas Paulinas, quantas canções gravadas, mais de 1.000. Mais de 1.000. Muito mais. Mas estamos falando de mais de 1.000 canções gravadas. Gravadas, né? digamos assim, registradas. Acho que chegam umas 2.500 registradas. É muita canção para uma pessoa, Olha, nem né? nós sabemos bem, né? Não, porque se contar, pode entrar no Guinness. Com Mas mais de certeza. 1.000 músicas ele tem gravadas. Gravadas. Mais de 1.000 músicas gravadas. Com certeza mais de 120 álbuns. Por aí. Mas além do Padre Zezinho, do Padre Joãozinho e de todos os zinhos, temos ali leigos também, Leigos. né? Aproveito para falar que também temos a agência de shows na gravadora, que é a Stephanie Produções, que é uma homenagem à irmã Stefanina, né? Stephanie. Eu sempre pensei, Stephanie, de Agora onde é que entendi, vem? né? Agora, Stefanina, eu pensei que era a Stephanie. Ela é a produtora Não, de shows da cantora Stephanie. né? Stephanie ligada à irmã Stefanina. Então, temos aí diversos leigos, né? Lá no início, né, Antônio Cardoso, que viajava com o Padre Zezinho, Zé Vicente, que é lá Silvio do Brito, Ceará, né? Silvio Brito também, que viajou com o Padre Zezinho. Aí vem os grupos, né? Cantores de Deus, Irá o Povo. O Padre Zezinho começou com um grupo, né? Era os... Apaches, não. o grupo dos Apaches. Os Apaches e outros grupos que na época eram de destaques, eram os melhores grupos musicais que tocavam para o Padre Mas Zezinho, hoje né? temos, vamos lá, Cantores aí de depois, Deus. Cantores de Deus, o grupo Era o Povo, ligados ao Padre também. Mas aí a gente tem um que só acompanhou, que já não quer dizer que faz 30 anos, né? O Vida Reluz. Está completando 30 anos já? 30 anos da gravação do primeiro álbum, ano que vem. E 40 anos. E 40 anos, igual a idade de alguém que está fazendo 40 anos de vida sacerdotal. Então o meu já passou de 30 e eu nem percebi. Não estou dando conta de fazer conta. Porque o senhor acompanhou o grupo no início, então eles fazem de gravação o ano que vem 30 anos, né? Mas lá no início. Temos aí Valmir Alencar com o Ministério da Adoração e Vida, que fazia parte, né, do Vida Reluz. Quem mais? A Adriana Mello, lá do Nordeste também. Nasceu aí trabalhando com o Padre Zezinho. Temos, espalhado pelo Brasil, o Alen Castro, lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Gente de todo o Brasil. Cassiano, sim. O Ricardo Sá está conosco. A Marília Mello, que aqui de São Paulo também, que viaja pelo Brasil e outros lugares. Temos diversos leigos realmente que estão trabalhando conosco. Jô de Mello, que é também de São José dos Campos. E tem um grupo das Paulinas, né? Tem um grupo das Paulinas que está espalhado aí pelo mundo agora. Porque são religiosas, imagina, a superiora transferiu, pronto, o grupo... Transferiu lá para a Itália. São diversos leigos. Quem mais a gente está esquecendo? Falei do Johnny também. O Johnny, que é lá de Brasília, que tem mais. É um missionário, né? O Johnny é um missionário. Grande missionário. Também mais de 30 anos aí de estrada. São diversos artistas que estão conosco, outros que passaram, estão fazendo a caminhada independente, mas todos esses vieram, de fato, a somar. E tem missão, padres. Né? Padre Aguinaldo, que hoje está lá no santuário em Tambaú. Aguinaldo José, sim, o padre, isso está lá no santuário. Do Padre Donizete. Padre Donizete, né? Está lá. Beato Donizete. Padre Donizete, isso. Muito bem. E tem religiosas, mas religiosas podia ter mais, né? Podíamos ter mais. Engraçado esse tem fenômeno. as irmãs que gravaram, que são amigas também do Padre Zezinho, lá das Pequenas Missionárias, né? Gravaram um álbum com elas. As irmãs paulinas que tinham o grupo Chamas aí. Gente, todos esses artistas vocês podem conhecer nas plataformas de música, Spotify, Paulinas Comep, no YouTube, em todas as plataformas de música, todos esses artistas estão lá com as nossas obras para vocês ouvirem. Tem que voltar aqui. Eu acho que eu vou chamar Temos um dia... muita história para contar. Só vou chamar a irmã Verônica, porque a gente começou a falar de Paulinas aí... Tem que ir para a raiz, tem que ir para carisma, etc. E eu acho que o pessoal ficou curioso para saber como é que grava, né? Como é que é isso, esse processo de produção? Eu pensei, vou ter a irmã Verônica e a irmã Helena, vou falar disso. Não falamos, né? Não falamos das flores. Seria bem interessante, né? Fazer um programa... um pouco do processo criativo da música. O processo criativo. E talvez trazer alguém que cante. Né? Cante. Gente... Estive aqui hoje com a irmã Verônica Firmino, irmã Eliane Deprá, Paulinas Comep, mas muito mais do que isso, filha de São Paulo, fundação de
Tiago Alberione e a cofundadora Tecla Merlo. Padre Reginaldo Manzotti, agora é com você, com a sua experiência de Deus. Obrigado por esse espaço. Obrigado, irmã Verônica. Obrigado, irmã Guilherme. Obrigada, Obrigada Padre Joãozinho. mesmo. Abraço a todos.